Bom, pessoal, são 4:02 aqui no meu relógio, o pessoal vai entrando aí. Como a gente tem bastante assunto para falar, eu vou começar, tá? Bom, primeiramente eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer por estarem aqui hoje com a gente. Eu sei que hoje é o último dia de janeiro, mas ainda dá tempo, né, de eu desejar para vocês um feliz ano novo, tá? Então, de muito trabalho, muita saúde e muitas conquistas também. E para a gente falar, né, de trabalho, a gente já começa 2023 com tudo aí, falando de Reinf. A Reinf, para quem tem acompanhado, ela está com um layout novo, que vai ser exigido agora a partir de março. Então, a gente trouxe para vocês aqui esse assunto e a gente trouxe também os sistemas, alterações que a gente vai mostrar no sistema. Tá? Então, hoje eu estou aqui, eu sou a Viviane Toffoli, vou falar um pouquinho da parte de conceito, tirar algumas dúvidas que vocês tenham aí em relação à FD Reinf como um todo. Está aqui também comigo hoje o Claudinei Cecílio, né? Para quem não conhece, o Claudinei Cecílio é o nosso desenvolvedor, é o pai da Reinf aqui dentro do Grupo Skill, então ele vai apresentar para vocês o sistema. E o Lucas Sigaki, o Lucas está aqui para nos apoiar com alguns cenários de SAP que vocês tenham aí diferenciados, né, para que a gente consiga chegar aqui, né, todo mundo se entender e a gente consiga chegar aqui no objetivo que é vocês saírem daqui entendendo como o sistema funciona e, obviamente, trazendo para a gente cenários para a gente avaliar também, tá bom? Bom, eu queria deixar 2 recados iniciais aí. Primeiro é que a gente está gravando essa sessão, tá? Então a gente vai disponibilizar depois lá no YouTube, então fiquem à vontade para consulta depois, vai ficar lá, né, para vocês olharem depois, e também para indicarem para quem não pôde participar ao vivo aqui com a gente, para indicar também para que a pessoa consiga assistir, porque é um assunto bem importante, é uma atualização, uma alteração geral no sistema, vocês vão perceber, tá bom? Então, o nosso objetivo aqui com esse treinamento é realmente que vocês consigam utilizar, que vocês entendam que teve alteração, é capacitá-los para a utilização do sistema como um todo, tá? Um outro recado é sobre a pesquisa de satisfação. Nosso pessoal vai deixar aí no chat uma pesquisa, então a gente sempre pede para vocês preencherem, responderem, porque para a gente é bem importante a avaliação de vocês sobre o que a gente está fazendo aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Vocês estão vendo a minha tela já? Ainda não. Ainda não. Sim. Chegou não. aí? Chegou? Ainda não. Não? Não. Tá vindo pela sombra. Vai. Tá indo Agora sim. devagarzinho aí? Agora sim. Chegou? Então vamos lá. Bom, como todo mundo sabe, né, a FD Reinf, ou como a maioria sabe, quem não souber, por favor, e precisar de alguma informação, pode ir perguntando aí, pode ir colocando as questões no chat também, que a gente vai tentar responder todo mundo, tá? O assunto ele é bem extenso, a gente tem muito conteúdo, mas coloquem as perguntas no chat e a gente vai tentar responder. Se a gente não conseguir responder dentro da apresentação, a gente vai deixar para o final, tá bom? Mas perguntem, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Então, a FD Reinf é a nossa escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais, um nome bem genérico, né? Enfim, que faz parte aí do sistema público de escrituração digital. Então, acho que a maioria conhece, a gente teve a primeira entrega de Reinf lá em 2018. Então, a FD Reinf, ela nasceu com a contribuição previdenciária e as primeiras entregas foram lá em 2018, tá bom? Esse início da FD Reinf em 2018, ele foi escalonado. Então, de acordo com algumas características da empresa, ela já estava obrigada lá em maio de 18 ou ela foi se enquadrando posteriormente. O último grupo que entrou foi a administração pública, se eu não me engano, no meio do ano passado, tá? Bom, o que eu queria trazer para vocês? O que nós temos? E essa informação, pessoal, que a gente vai passar aqui para vocês, é o que a gente tem hoje de informação, hoje de legislação, hoje referente a datas, tá? Por quê? A FDRINF, ela vai ter uma alteração a partir da competência março de 2023. Isso é o que está publicado, é o que nós temos aí em legislação, tá?
Se houver alguma alteração, óbvio que a gente vai comunicar a vocês, a gente sempre manda os nossos skill news, né, para quem participa aí, tem um e-mail cadastrado com a gente sempre manda essa informação. Então fiquem atentos com possíveis alterações, principalmente relacionadas a prazo, tá. Mas hoje, o que a gente tem hoje de prazo, de data, é competência março de 2023. Tá bom? Então, a partir da competência março de 2023, a gente vai ter uma alteração significativa na FDRINF. Até essa data de março, né, o que nós temos? Então, estou chamando de atual aqui. A gente tem alguns eventos iniciais lá de tabela, né? Então, para quem já entregava, já conhece, que tem informação do contribuinte, informação de processo. Nós temos também os eventos que a gente chama de periódicos, que são os eventos relacionados aí à contribuição previdenciária em si, ok? Então, serviços tomados e prestados, repasse e recebimento a clubes de futebol, contribuição previdenciária sobre receita e tanto a produção rural como a CPRB e aquisição de produção rural. Fora isso, a gente tem também os eventos que a gente chama de eventos de controle, né? Que são eventos de reabertura de período, fechamento de período, e busca aí de informações dos protocolos e também do fechamento do período, tá? Então, para quem já entrega FDRINF, já conhece, é este o cenário. Para quem nunca entregou, porque não tinha a contribuição previdenciária, provavelmente vai entrar agora com as demais retenções, tá? Então, o que nós vamos ter? A gente tem também outros 2 eventos aqui, que é a exclusão de evento e também a receita de espetáculo desportivo. Tudo isso já funciona desde 2018. O Edom já atende isso desde 2018. Dentro desses eventos que o Edom já atende, o único evento que ele é assíncrono, o que é assíncrono, né? Eu mando o evento e depois eu preciso ir lá buscar o retorno desse evento, tá? O único assíncrono era o 5011. É o 5011, tá? Ele ainda existe, tá aí ainda, então é o 5011, que é justamente o fechamento do período. Então eu mando o evento de fechamento, que é o 2099, eu mando lá para a Receita, olha, estou encerrando o meu período, não tenho mais nada para mandar de informação referente a este período. E aí depois eu tenho que buscar este fechamento, porque a Receita ela vai fazer todo o processamento e fechar ali o valor do imposto deste período, tá? Então lembra que esse daqui é o único evento assíncrono que eu mando e tenho que buscar o retorno, tá? A partir de março, o que entra a partir de março? A gente vai ter um evento aí de tabela, que é referente a entidades ligadas, aí falando de SCP e fundos de investimento, né, e clubes, tá? Então uma tabela, que é uma tabela de identificação desses participantes, dessas entidades ligadas. Aí nós temos, efetivamente, os eventos referentes à informação que interessa à Receita Federal, que são os eventos referentes aos pagamentos e créditos, e eles estão divididos em 4 registros. Nós temos um registro que é para pessoa física, que é o 4010, um que é para pessoa jurídica, um que é para pagamento a beneficiário não identificado e um que é retenção no recebimento. Aqui é a autorretenção, ok? Essas informações aqui são informações que hoje estão numa obrigação chamada DIRF. Então, quem entrega a DIRF, quem tem informação de DIRF, né, para DIRF, que não está na folha de pagamento, tá? Esquece o que é folha de pagamento, a parte de folha de pagamento que vai na DIRF está lá no e-social. Aqui são as demais informações que a gente dá, né? Principalmente quando a gente, por exemplo, a gente toma um serviço de uma pessoa jurídica, a gente faz uma retenção de imposto de renda, de contribuição social, de PIS e de COFINS. Isso nós precisamos declarar, hoje é declarado na DIRF. Então, tudo isso virá para a FDRINF, ok? Inclusive, a gente tem algumas informações que não têm retenção também. Por exemplo, lucros e dividendos. Quando uma empresa ela paga lucro, paga dividendo, né, para uma pessoa física, para o seu sócio ou para uma pessoa jurídica que seja, isso também vai para a DIRF, embora não tenha retenção. Então, o que é importante aqui vocês terem em mente? O que era declarado na DIRF vai passar para a FDRINF. Isso eu estou falando da parte, vamos chamar assim, da parte fiscal, ok? Parte de folha de pagamento de funcionários, CLT, fica no e-social.
tá? E aí a gente tem algumas alterações em relação a controle também, né? Obviamente que nós vamos ter aqui, percebam que eu vou ter um fechamento específico para esse grupo de informações, tá? E hoje, esses dois eventos que existem referentes, um é o protocolo de retorno, né, de cada evento que eu mando de contribuição previdenciária, e o outro é o retorno do fechamento. Esses dois eventos, eles serão eliminados e surgirão outros 4 eventos, aí eu dividindo isso em contribuição previdenciária e retenção na fonte, ok? Então, nós teremos aí, o que que é importante, né, quando entrou a contribuição previdenciária, nós tínhamos lá atrás o escalonamento que eu comentei com vocês. Agora não. Então, a partir da competência março, todas as empresas precisam entregar nesse novo formato, ok? Então, o que que a gente tem a partir da competência março? Então, eu tenho esses eventos que são os eventos de tabela, tem esses outros eventos que também já existiam, a contribuição previdenciária, ela continua, as retenções na fonte, esses registros estão entrando, então serão obrigatórios a partir de março, ok? Em relação a controle, eu vou ter um registro aqui de protocolo de envio para cada evento, então eu vou ter o retorno do 9001. Eu tenho aqui um evento de fechamento, desculpa, de reabertura, que continua aqui para efeito da contribuição previdenciária, o fechamento, e aí eu vou ter o retorno, que é o 9011. Então, perceba que eu tive uma alteração aqui nos registros de controle, tá? Fora isso, eu tenho aqui também, para as retenções, eu vou ter o evento de retorno de cada um dos eventos que eu enviei anteriormente, né? Vai ter um protocolo de retorno aqui, que é o 9005, e para o meu fechamento, eu vou ter a consolidação aqui também, que é o 9015. Então, percebam que eu tenho um grupo de informações aqui para a contribuição previdenciária, incluindo a questão do fechamento. Então, eu tenho que fazer um fechamento para a contribuição previdenciária e eu tenho que fazer um fechamento para as retenções na fonte. Tá certo? Então, eu vou ter 2 fechamentos nesse período. Um, eu informo para a Receita que a minha contribuição previdenciária, todos os eventos de contribuição previdenciária estão fechados, estão ok, eu não vou mandar mais nada. E no outro, eu informo que os eventos de retenção na fonte também estão fechados. Tá certo? E o que que acontece? O que que a gente tem de alteração significativa aqui em relação a tudo isso, né? Principalmente em relação ao que nós já temos na REINF. Todos os eventos serão assíncronos. Então, isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter que mandar a informação, mandar o evento e depois buscar lá o protocolo de envio, tá? Aqui eu vou fazer só um parênteses, porque a Receita Federal, ela vai permitir, para esses eventos aqui relacionados à contribuição previdenciária, e ainda se faça o envio, né, que ainda a gente trabalhe com, os envios síncronos, né, que é bateu, voltou. Só que, esse prazo que ela deu, ela está dando um prazo, na realidade, para que as empresas consigam fazer a adaptação dos sistemas, porque além da entrada, obviamente, desses novos eventos, tem uma adaptação grande aqui que precisa ser feita. Nós já fizemos a adaptação, tá? Eu vou mostrar algumas datas aqui para vocês. Então, todos os eventos a partir do layout 2.1.1, né, enviados pelo EDOM, eles serão assíncronos, tá bom? Justamente para a gente não ter essa confusão de que manda uma parte síncrona, uma parte assíncrona, não. A gente já fez o trabalho de casa, o dever de casa, nós já adaptamos todo o sistema para que essa comunicação assíncrona seja feita a partir da atualização que vai ficar disponível para vocês. Tudo bem? Até aqui, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Vivi, a Fernanda Sim, pode falar. já levantou a mão. A Fernanda ela questionou o entendimento que ela está tendo em relação à DIRF, né? Ela até fala Tá. assim, uma dúvida que, pelo que ela entendeu, a DIRF será extinta em 2024. Porém, o que ocorrer de retenção de IR e contribuição social em 23, ainda entregaremos na DIRF em 24. E aí, a partir de 24, que entregaremos a REINF
os impostos retidos na fonte. Você quer responder, Vivi? Respondo. Na realidade, é Pamela, né, que tô. É o seguinte, Fernanda. Pamela Fernanda, desculpa. Fernanda. Perdão. Fernanda, é o seguinte, nós teremos esse ano de 2023, a gente pode falar que é um ano que vai ser um pouco meio que vou chamar de teste, tá? Tanto para a Receita Federal, né, como para as empresas. Então, a partir da competência março, vocês estão obrigados a entregar a REINF, tá? Se não mudar a legislação até março, se não tiver uma prorrogação aí, todas as empresas precisam entregar essas retenções dentro da REINF, isso é obrigatório, tá? Isso está na Instrução Normativa 2043. No entanto, como é um ano de teste e como nem todas as informações estarão na REINF, né, a gente tem aí janeiro e fevereiro que está fora, e a Receita também ela precisa azeitar um pouco a REINF, né, para a questão da malha, porque hoje a DIRF, gente, ela é uma obrigação essencial para a Receita Federal quando a gente fala de malha fiscal de pessoa física. Então, é pela DIRF que a Receita Federal consegue fazer os cruzamentos e consegue verificar as informações de cada um de nós, pessoa física, tá? Então, é uma obrigação, assim, importantíssima para a Receita, por isso que demorou tanto tempo. Se vocês observarem, a primeira entrega de RENF foi 18, a gente está agora em 23, colocando os outros eventos que já estavam previstos, né? Então, assim, vai entregar a DIRF do ano inteiro de 23, lá em fevereiro de 24, vai precisar entregar. A DIRF, neste momento, ela só está dispensada a partir da competência 24. Então, 24 para entregar em 2025, né, os eventos, todas as informações de 24 para entrega em 25 é que está dispensado, tá? Agora, 23, pessoal, a gente vai ter aí duas obrigações, tá? A gente tem REINF a partir de março e a gente tem a DIRF, que vai precisar ser entregue lá em 2024, em fevereiro de 2024, que a gente vai entregar o ano inteiro de 2023, tá? Então, a gente vai ficar com informações duplicadas aí nessas obrigações. Lembrando que a REINF ela é mensal e a DIRF ela é anual. Ok? Então, o trabalho de vocês aí, agora, ele é mensal, tá? Então, a partir já da próxima competência de março, vocês precisam entregar a REINF. Tá bom, Fernanda? Tem mais alguma pergunta aí, Lucas? Ok. O Maurielso, ele está falando que na DIRF entregam os impostos de estrangeiro, que é no código 0422. Assistência técnica feita aqui no Brasil. Devemos declarar? Sim, sim. Vocês vão declarar tudo que está na DIRF, pessoal, tudo que está na DIRF, vai para a REINF, tudo. Tá, tudo. E aqui na REINF, o Ney vai mostrar para vocês depois no sistema, fica mais fácil. A gente não vai ter mais código, tá? Código de receita. A gente vai ter natureza de rendimento. Então, vocês vão precisar classificar, né, esses pagamentos aí por meio dessa tabela de natureza do rendimento. E isso vai para a REINF, ok? A Cristina também está perguntando aqui quando estão pronto as atualizações de sistemas para entrega em março. Uhum. Isso aí a gente vai informar até Eu o já vou fim do falar. dia de hoje. Você já vai entregar o Já ouro, vou, Vivi? já Não. vou falar. Deixa para o Deixa eu falar. Não, fim. Segura. não, Igual o programa de auditório, segura até o fim. não. Deixa eu já falar para o pessoal, né, dar uma acalmada aí. Antes de eu falar do EDOM, eu queria só pontuar para vocês aqui o que acontece, o que está acontecendo nos ambientes da Receita Federal, né? Então, vocês já conhecem a REINF, vocês sabem que o envio ele é diferente, não é uma obrigação que você gera um arquivo, sobe no PVA e entrega, né? É um envio de XML. Então, a gente tem ambientes para fazer esse envio. Nós temos dois ambientes lá na Receita Federal. Um de produção restrita, que é justamente para fazer teste e homologação do sistema, e o de produção efetiva. Então, na Receita Federal, na produção restrita, o layout atual, né, o layout 1.5, ele vai ficar disponível até o dia 20 de fevereiro. Então, se alguém estiver ainda fazendo algum teste de coisas antigas de contribuição previdenciária, tem até o dia 20 de fevereiro para usar esse ambiente, tá? Em relação ao layout novo, que é o 2.1.1, ele já está disponível,
Então, nós temos, ele foi disponibilizado, se eu não me engano, em novembro. Então, nós temos lá na produção restrita da Receita Federal 2 ambientes vigentes, sendo que esse 1.5 ele morre em 20/2, tá? Em produção, o layout antigo, né, o layout 1.5, ele será aceito até o dia 20 de março. A partir do dia 21/3 é que a Receita vai liberar o ambiente em produção para atender esse novo layout. Tá? Então, eu só consigo mandar layout novo em produção a partir de 21 de março. Reforçando, pessoal, isso é o que nós temos de informação hoje. Se houver qualquer alteração de datas aí por parte da Receita, se houver prorrogação, a gente vai informar, tá bom? Mas isso é o que a gente tem hoje, tá bom? Então, pensando nisso, o que que nós temos em relação ao EDOM? Então, a gente vai liberar uma atualização amanhã para vocês. Então, amanhã, se vocês entrarem aí, já conseguem fazer a atualização do sistema. E o que eu quero chamar a atenção, nós vamos deixar nesta atualização para a produção restrita, que é justamente para que vocês consigam fazer os testes, somente o layout 2.1.1. Tá? Nós não fizemos aqui um chaveamento para 1.5, para 2.1, porque não valia a pena em função do prazo que esse ambiente estará no ar. Tá? Então, a partir dessa atualização, quem atualizar a REINF a partir de amanhã, produção restrita, o teste é na 2.1.1. Então, é no layout novo. Então, já consegue testar aí as retenções. Ok? Produção, a gente vai ter que manter até o dia 20 de março. Né? Então, nós vamos manter o ambiente 1.5 até 20 de março, para não prejudicar nenhum tipo de entrega. Né? Tá todo mundo entregando, a gente tem aí pelo menos mais 2 períodos para entregar, então a gente mantém até o dia 20 de março. No dia 21 de março, nós vamos liberar o ambiente de produção. Nós e a Receita, né? A Receita vai liberar e a gente vai liberar junto com a Receita, tá? Então, portanto, a atualização do EDOM ela é obrigatória a partir de 21/3 de 2023. Então, deixem anotado aí que o sistema ele precisa ser atualizado a partir dessa data. Porque vocês não vão conseguir enviar nenhum registro, mesmo que seja de contribuição previdenciária, a partir de 21 de março, se não tiver já no layout novo. Tá? Porque também teve algumas alteraçõezinhas lá da contribuição previdenciária, e, enfim, muda o layout inteiro, a gente precisa fazer atualização. Ok? Ficou alguma dúvida, gente, em relação a essa questão dos ambientes e da liberação? Eu queria só reforçar também, pessoal, teste. Eu sei que pode parecer um pouco primário o que eu vou falar, mas testes façam em ambiente em bases de teste. Não misturem teste em ambiente de produção, até porque tem gente que já envia, já utiliza o nosso EDOM para mandar contribuição previdenciária. E se for tentar fazer teste de retenção lá, isso vai dar maior confusão no sistema, tá? Então, assim, vão testar, né? Pega o backup da base, coloca lá como teste, baixa lá, atualiza o sistema somente lá e façam os testes, ok? Não façam mistura de ambientes, porque isso vai gerar confusão para vocês e talvez a gente não consiga reverter o que vocês fizerem lá. Tá? Em alguns casos, a gente pegou aqui, a gente tentou ajudou em alguns momentos, a gente já teve esses problemas lá no início, né, que era só contribuição previdenciária. Imagina agora que eu tenho contribuição previdenciária em produção e as demais retenções em teste ainda, em homologação. Então, a gente conseguiu ajudar, mas desta vez aqui a gente não consegue, tá? Então, por favor, teste em ambiente de teste, ok? Vou complementar só para reforçar, né, gente? O que a gente Pode está reforçar. falando, gente, foi atualizar o EDOM, quer testar a parte das retenções, crie uma base de teste, espelho da base, né, um backup da base de produção para você ter os cenários, mas nunca deixe o EDOM em produção restrita dentro da sua base de produção, tá? Por favor. Bom, tenho 2 questões que seria sobre documentação, tá, Vivi? Uma é da Raquel, perguntando se o manual da skill vai ser atualizado no sistema, e a Regiane também perguntando se vamos liberar a documentação das alterações que foram necessárias. Os manuais serão sim
atualizados, né? Até a Raquel coloca uma Sim. observação, porque o último foi dia 13/10, porque realmente depois do dia 13/10 não houve nenhuma Não teve alteração no alteração. sistema para ter Isso. atualização de manual, né? Uhum. Então por isso também não houve. Sempre que há uma alteração nos nossos add-ons, o manual é atualizado, tá? Uhum. A Fernanda faz uma nova pergunta, quanto ao IRF de folha de pagamento, podemos emitir novamente pelo Cicalc Web, e a folha de pagamento já não faz parte, né, não é a parte da Reinf, né, Fernanda? Então, aí é uma questão que pode continuar fazendo, mas aí seria o E-Social. O Thiago que fala também, até o dia 28/2, entrega da obrigação acessória somente na DIRF. Vamos lá. A Fernanda também questiona, quando enviarmos a FD-REINF dos impostos retidos, ele seguirá o mesmo formato dos impostos previdenciários, onde entregamos a REINF em seguida a transmissão do CTF Web? Sim, segue o mesmo fluxo. Deixa eu só em relação a esse assunto aí, Lucas, eu trouxe aqui a informação, tá? O funcionamento, tá, da Reinf com esses novos registros, para esses novos registros, é a mesma da contribuição previdenciária. Então, a gente vai mandar a Reinf, vai mandar os eventos lá da Reinf, vai fazer o fechamento, a Receita vai processar e vai jogar na DCTF Web. É a mesma coisa. Só que, como a gente vai ter o primeiro mês de março aí, meio que para teste, né, esse ano inteiro aqui meio que para teste, a DCTF Web, ela só será entregue com esses eventos novos, né, será processada com esses eventos novos a partir de maio de 23. Então, vocês vão entregar março, vão recolher o DARF normalmente, vão entregar abril, vão recolher o DARF normalmente, e aí, a partir da competência maio, é que vocês vão gerar a guia de recolhimento lá pela DCTF Web, tá? E aí eu trouxe a informação da DIRF também, que a gente já comentou, que a gente tem DIRF do ano inteiro de 23 para entregar em fevereiro de 24, e a dispensa é só para o ano calendário de 24, Uhum. tá bom? Cristina, você perguntou sobre as mudanças, a documentação, que já explicou, as configurações precisaremos fazer na base de dados, isso tá, as O configurações Ney estarão vai no mostrar manual, tudo. O e o Ney vai Ney vai mostrar tudo mostrar daqui a pouco. hoje como também, porque a configuração também varia de empresa para empresa, né? Uhum. Lilian, no add-ons aos códigos de receita, tem o código de receita hoje, teremos que vincular os novos códigos. Quando estará disponível nesta nova atualização? Sim, vai estar disponível, como a Viviane falou, amanhã vai ser liberada a nova versão. Se vocês atualizarem, já estarão com as tabelas novas para vocês fazerem os vínculos. Eduardo Brandão, boa tarde. Sobre operacionalidade de apuração de retidos no REINF R4000, teremos somente os dados de retenções na entrada. Não é bem só a Isso. entrada, tem uns cenários específicos, né? Não É, teremos as retenções referentes aos não. serviços prestados, Não, eu ou entendi. seja, faturamento. Aham. Pergunto, pois referente ao INSS, temos a Uhum. entrada e na saída. Entendi a sua pergunta, Eduardo. Não, você vai entregar aquilo que você retém, aquilo que está obrigado na DIRF. A DIRF hoje, você só declara aquilo que você reteve, tá? A gente tem casos de saída, mas é autorretenção, né? Então, é aquilo que eu recebo e eu preciso fazer a retenção. Então, por exemplo, propaganda, né? Empresas de propaganda, elas são obrigadas a fazer uma autorretenção, que é chamado, tá? Então, assim, é só o que está na DIRF, né? Não tem relação nenhuma com contribuição previdenciária, tá? O funcionamento, ele é o mesmo, mas não há relação direta com a contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária, ela tem uma legislação específica, tá? E aí ela tem uma exigibilidade específica também, mas a REINF, ela está seguindo fielmente a DIRF, ok? Para finalizar, a Fernanda falou que está complementando aí a questão dela. Na DCTF Web, hoje faz a transmissão pelo ECAC, ou seja, ela faz a transmissão da Sim, REINF pela Skill, pelo Triple, pelo T10, e no ECAC eles vão transmitir a DCTF Web. E sim, vai continuar desta mesma maneira ainda. coisa. Mesma coisa. Lembrando que essas retenções novas, elas estarão no DCTF Web a partir de maio de 23. Março e abril vocês precisam recolher os DARFs normalmente, só a partir de maio que vai recolher, vai fazer a transmissão da DCTF Web pelo ECAC e vai fazer o recolhimento da guia por lá, tá? Uhum. Eu vou passar só um último
uma última informação aqui, aí vou passar a palavra para o Ney, porque o Ney tem muita coisa aqui, daqui a pouco ele me mata, porque eu estourei já meu tempo. E aí, assim, podem colocar as perguntas no chat, não tem problema, eu vou tentar ir respondendo para vocês, ou no final a gente responde. Porque, assim, como o conteúdo ele é muito grande, o que a gente pode fazer? Deixar o Ney passar toda a apresentação dele, mostrar todo o sistema, porque ele vai mostrar o sistema para vocês, como funciona, a questão de configuração, naturezas, ele vai mostrar tudo isso para vocês. E aí a gente deixa o final, quem puder continuar com a gente vai responder o que vocês quiserem, tá? A gente fica aqui hoje, a gente não tem problema com o horário, então a gente fica até o horário que precisar para esclarecer as dúvidas que a gente conseguir responder, tá bom? Eu tenho só 2 informações que eu queria passar para vocês. Uma, eu queria que vocês pensassem se vocês têm esse cenário aí, e se vocês tiverem, a gente precisaria entender como é que vocês fazem isso hoje no SAP, que são pagamentos a não identificados, né. O pagamento a uma pessoa, né, a uma pessoa não identificada, a um não identificado, ele tem uma retenção maior de imposto, e você não identifica, né, para quem você está pagando. Então a gente precisaria só entender como que isso está no SAP, tá. Ele tem um registro específico na REINF, nós nesse momento não estamos atendendo, ok, porque a gente queria entender como que para vocês é esse não identificado, o que que vocês lançam, o que que vocês cadastram, como é que vocês fazem esse não identificado, tá. Pensem aí, se alguém tiver algum cenário, por favor, coloca no chat aqui, que a gente vai ter que conversar sobre esse assunto, tá bom? Aí a gente deixa para o final. Ótimo. Outra questão é sobre, como vai funcionar, né, só em termos gerais, o Ney vai passar, mas só para dizer para vocês que tudo precisará de um documento de marketing, tá. Tudo que vocês fizerem aí, de informação referente ao que precisa ir para a REINF, vai ter que ter um documento de marketing. Exceto essas naturezas de rendimento, vamos acostumar já com esse termo, porque é natureza de rendimento, que é lucro e dividendo, pagamentos a entidades imunes ou isentas e demais rendimentos sujeitos à alíquota zero, que poderão ser gerados por lançamento contábil manual, desde que você tenha um PN lá vinculado. Por quê? Porque esses casos aqui eu não tenho retenção, eu tenho que mandar só o rendimento. E aí eu consigo olhar no LCM esse rendimento, desde que tenha um PN, porque eu preciso identificar o PN, eu preciso identificar para quem vocês estão pagando, né? Então, desde que tenha esse parceiro lá vinculado, a gente vai conseguir gerar no lançamento contábil. E tem que ter também, obviamente, a classificação que o Ney vai mostrar para vocês, tá bom? Bom, acho que era isso. Era isso. Eu vou responder as 2 últimas perguntas aqui que surgiram, que são mais simples, tá? E aí, Tá. Ney, eu já passo para você. Tá. Lilian questiona, só para confirmar, é realmente isso, tá? Março de 2023 e abril de 2023, você transmite o REINF, mas o recolhimento é É pela DARF. DARF, não é pela Perfeito. DCTF Pelo Web, DARF, tá? exatamente. Vanderlei, você perguntou, essas datas anunciadas estão no Skill News ou algum informativo da Skill? Acredito que a gente não chegou a passar nenhum informativo, Vivi, você sabe, Eu com as posso, datas? a A gente gente vai pode mandar, enviar, a gente vai mandar. isso. A gente vai fazer, pessoal, esses alertas agora também, se precisar a gente faz outro evento também, não tem problema. Mas a gente vai passar esse material aqui, eu vou mandar para vocês, tá? O pessoal aqui de marketing vai mandar para vocês, junto com o link da gravação, a gente vai mandar esse material para vocês. E a gente vai posicionando vocês por meio de informes, porque como eu comentei, essas datas são as datas que nós temos hoje, né? Hoje a entrega é competência março, hoje o ambiente de produção da receita vai ser liberado só 21 de março, então hoje é isso que nós temos, tá? Então a gente vai mandar, a gente vai fazer o alerta, se essas datas se mantiverem, a gente vai fazer o alerta para vocês, e se elas alterarem, a gente vai informar também. É importante, tá? Eu acho que todo mundo que está aqui recebe nossos comunicados. Se tiver alguém aqui que não recebe, põe no chat aí o e-mail de vocês para o pessoal já cadastrar, tá bom? Porque é por meio desses comunicados, a gente põe também nas redes sociais, então sigam também o Grupo Skill nas redes sociais para a gente tentar manter vocês sempre informados em relação a isso. Tudo bem? Ney, pode Bom, começar. eu acho que era isso. Agora eu vou passar aqui a palavra para o Claudinei. Ele vai passar para vocês o sistema, ele vai mostrar a parte mais interessante da coisa, né? A gente veio aqui para ver o sistema, então ele vai mostrar para vocês, tá bom? Beleza? Boa tarde, pessoal. Claudinei falando, tá? Ideia aqui, então, a gente mostrar um pouquinho aí do que a gente fez no addon, né? Para atender o novo layout, tá? Enquanto eu vou carregando aqui, eu vou só
complementar uma resposta do Lucas aí, né? Que alguém perguntou aí, beleza, lá na contribuição previdenciária eu tenho que mandar a nota de entrada e de saída, né? Aqui vai ser só entrada. Por que a gente manda a nota de saída lá na contribuição previdenciária, tá? É porque no caso da nota de saída, está previsto lá que você pode fazer uma dedução do imposto, tá? No caso da contribuição previdenciária. Por isso que você manda na nota de saída. E aí essa dedução você consegue utilizar ela lá na DCTF Web, tá? Só por isso. Aí, aqui, como a retenção, quem paga é quem está retendo na fonte é a nota de entrada, então é só a nota de entrada, tá? Não sei se esclarecer aí, é só um adendo, tá? Antes de mais nada, né, antes da gente começar de fato a mostrar o addon, eu quero trazer aqui um alerta, tá? Um alerta importante que eu vou pedir para todos que estão aqui. Eu sei que tem parceiros, clientes, né? Tem a base lá do Business One, já vem utilizando há muito tempo, né? E tem uma situação no Business One hoje, tá? Que requer a atenção de todos. Por quê? A gente participa também junto com a Receita Federal das homologações, né? E a gente recebe várias informações a respeito do tipo, olha, a instrução você tem uma retenção para ser feita, não deixe de fazer, sempre faça. É isso que a Receita instrui, tá? Além de ela instruir isso, né? Que acontece? A partir de agora, para você deixar de reter alguma coisa, tá? Você tem que ter um processo vinculado àquele documento, vinculado àquele beneficiário, tá? Então, você tem que falar para a Receita que, olha, eu deixei de reter essa informação porque eu tenho um processo judicial ou administrativo junto à Receita, tá? Para corroborar mais ainda, né? Para corroborar mais ainda com essa informação, né? A gente tem aqui o layout do 9015, tá? Já está previsto dentro do layout de fechamento, né? Quando ela devolve para o contribuinte, né? Que ela vai mandar, olha, qual que foi o total informado, qual que foi o total calculado pela Receita e qual que é o total que vai para a DCTF, tá? Hoje ainda não está calculando o IR, tá? Ainda não está calculando, mas já está previsto para calcular. No caso da contribuição previdenciária, para quem já manda hoje, esse cálculo já acontece. Tanto que se você mandar uma informação lá a menor, né, de retenção de contribuição previdenciária, a Receita recalcula e gera a DCTF Web já com o valor correto, tá? Então, sabendo disso, tá? Eu vou mostrar algo aqui que tem aí uma espécie de um bug no Business One, então já é o alerta para vocês olharem a base de vocês, tá? O que é esse alerta? Se a gente vir aqui em administração, definição, finanças, né? E for lá na configuração do imposto retido, né? A gente tem lá os tipos, né? E aí, o que acontece? Dentro desses tipos de impostos, né? Se a gente for lá na configuração, ele tem configurado hoje lá no Business One por padrão um mínimo de retenção. Esse mínimo ele é antigo, né? Ele é um mínimo onde tinha uma conta lá que só podia reter a partir de R$ 5.000. Tá? Mas ao longo do tempo essa regra ela sumiu, ela não existe mais. Hoje, na verdade, o que a Receita diz é, olha, o mínimo é por DARF, ou seja, é um mínimo de R$ 10 para DARF como um todo. E se a gente pensar no modelo de DCTF Web, onde todas a sua obrigação, né, tanto REIN quanto E-Social, cai na mesma DCTF Web e você tem uma guia única, você tem uma guia abaixo de R$ 10 é quase impossível de acontecer, né? Então, qual que é a recomendação? Então, eu vou mostrar aqui para vocês algo que precisa ser feito na base para quê? Para você não correr o risco de ficar algum documento sem a retenção e você deixar de declarar esse documento lá na REIN, tá? Você não consegue vir aqui nesse cara nativo e trocar esse mínimo aqui, tá? Ou seja, botar 0 nele para os seus documentos começarem a reter, né? Então, o que a gente fez, tá? A gente renomeia esse cara, beleza? Renomeia esse tipo de imposto existente e cria um novo, tá? Cria um tipo novo com 0, ou seja, para sempre reter. Ou seja, sempre que você colocar um documento onde o tipo de imposto lá retido tiver lá configurado, né, que ele faça a retenção no documento de marketing, tá? Então, isso que eu estou fazendo aqui agora, tá? Então, é uma recomendação que a gente faz para todos, tá? Que já
verifiquem as suas bases de dados, veja se tem esse problema aqui, se tem documentos que estão sendo lançados e a retenção não está acontecendo, tá? Porque assim, a gente ainda tem, digamos, um tempinho, né? Um tempinho até março, né? Então ainda é possível corrigir e acompanhar, né? E acompanhar se essa alteração surtiu efeito, né? Então, uma vez que você renomeou os antigos aqui, criou os novos, né? Então, simplesmente você vem aqui e atualiza aqui os códigos de impostos retidos para as categorias novas que você acabou de criar, né? Com essa retenção zero. Então, com isso, você vai ter a garantia que todo documento de marketing que você colocar daqui para frente, ou seja, depois que você fizer a configuração, ele vai sofrer a retenção, tá? Então, é o primeiro alerta que a gente deixa aí. Então, antes de eu mostrar qualquer coisa, então, verifiquem isso nas suas bases, providencie a correção, tá? Para lá na frente, na hora que você estiver lá testando e em produção, não corra o risco de ter algum documento lá sem a retenção destacada. Tudo bem? Bom, então vamos para o que interessa, né? Eu vou só mudar aqui a minha base, tá? Então, o módulo da Reinf hoje, ele está lá no T10 Extreme, né? Essa versão que eu vou mostrar para vocês, ela ainda não está disponível para download, mas vai estar amanhã, então vocês já podem baixar aí no ambiente de teste de vocês, tá? E aí ele vai criar aqui o menu EFD Reinf, tá? Para quem já usa hoje a Reinf com a contribuição previdenciária, vai perceber que o menu ele mudou um pouquinho. Para quem nunca viu, então esse, digamos, é o menu da Reinf. A gente categorizou, né, por assunto, porque agora, assim, vai ter empresas que vai ter as duas situações, ou seja, vai ter a contribuição previdenciária e também vai ter a retenção na fonte. E vai ter empresas que vai ter só a retenção na fonte. Então aí não precisa usar todo o arcabouço de menu, tá? Então, a primeira configuração que precisa ser feita é aqui em tabelas, né? Cadastros. Então, é necessário a gente fazer o cadastro do contribuinte, né? Esse cadastro do contribuinte, ele vai gerar um registro inicial na Reinf, que é o registro R1000, tá? Que basicamente você está falando para a Receita, olha, eu sou uma empresa, está aqui as minhas informações, a partir de agora vou começar a enviar eventos periódicos da FD Reinf, tá? Preciso mandar esse evento todos os meses? Não. Você vai mandar ele uma única vez e você vai ter que mandar de novo somente se alguma destas informações sofrerem algum tipo de alteração, tá? Muita atenção para um detalhe, tá? Que é a data de validade do cadastro, tá? Lá no passado, quando a gente entrou em 2018, a gente teve aí alguns problemas a respeito dessa data de validade, tá? Então, qual que é a lógica por trás dessa data? Você avisa a Receita e fala, olha, tá aqui o meu cadastro, a validade a partir, no meu caso aqui, eu estou colocando janeiro de 2022. Então, sempre que eu enviar periódicos com competências a partir de janeiro de 2022, ele vai ser acatado pela Receita Federal sem problema nenhum. Se eu tentar mandar um periódico anterior a janeiro, ela vai recusar e falar, olha, eu não tenho cadastro válido a partir dessa data, tá? Então, todo mundo que entrou lá em 2018, a gente recomendou colocar lá o início da obrigação, que foi maio de 2018. Então, a gente tinha a garantia que dali para frente não teria nenhum problema de entrega, tá? O que acontece agora? De novo, teremos empresas que já estão operando a FD Reinf. Essas empresas precisam mandar 1.000 de novo? Não, não é necessário, porque você já tem 1.000 lá cadastrado na base de receita. Quem que vai ter que mandar? Quem nunca mandou é a FD Reinf, ou seja, está mandando lá as retenções da fonte pela primeira vez, tá? E aí aqui na data coloque lá o início, ou o início da aplicação, ou o início agora de janeiro de 23, tá? Então aqui no meu caso eu fiz o cadastramento, né? Você pode ver que as informações são bem sucintas, né? Com essa obrigação, a Receita traz aí uma simplificação, né? Eles sempre estão
utilizando esse termo, né, simplificar as obrigações. Então, você preenche as informações aqui de contribuinte, né? O tipo da inscrição, o CNPJ, a partir de quando é válido, né? Ele pede algumas informações. Aqui eu tenho a configuração de qual ambiente que eu estou operando, né? No meu caso aqui, eu estou operando no ambiente de produção restrito. E qual que é o certificado digital deste contribuinte para eu poder fazer a assinatura do XML e a transmissão, tá? Outra aba aqui são os dados de contato, tá? Não necessariamente precisa ser o responsável legal da empresa. A ideia dessa informação é, olha, se a Receita Federal precisar entrar em contrato com a empresa a respeito da FPRINF, ela vai contatar esta pessoa, tá? Qual que é a software house responsável pela entrega? Ele já vai vir pré-preenchido, que é a skill. E aí tem algumas configurações aqui específicas, que é lá da contribuição previdenciária. Como a ideia é a gente não falar aqui muito de contribuição previdenciária, senão a gente vai tomar todo o tempo, tá? Depois a gente tem lá na documentação nossa, lá eu vou passar, tá? Então, esse é um dos cadastros que precisam ser feitos, que é o cadastro do contribuinte. Além do contribuinte, é necessário fazer o cadastro dos estabelecimentos. Por que o termo é estabelecimento e não filial, tá? Porque está previsto lá também na FTRINF, né? A entrega, inclusive, por pessoas físicas, tá? Tem essa previsão. Então, poderia ser, então, um estabelecimento poderia ser um KEPF, né? Ou seja, é uma subdivisão lá da pessoa física, tá? Isso é comum para quem tem, por exemplo, um dentista, né? Um médico, então ele tem uma inscrição lá de KEPF. Ou mesmo também, assim, para um PJ que tem lá uma obra, né? Existe também o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obra. Então, cada uma das obras que elas são registradas individualmente também é considerado um estabelecimento, tá? Por isso que tem essa nomenclatura, tá? Então, você precisa cadastrar os estabelecimentos, né? Formar lá os CNPJs, né? Indicar lá se é de obra ou não. Tem algumas configurações aqui. Essas configurações, elas são da contribuição previdenciária. Ou seja, se você colocar aqui, ele vai te fazer perguntinhas simples, né? Sim, não, para ver se você se enquadra em algum dos registros lá da contribuição previdenciária, tá? No caso da retenções da fonte, se você não tiver, é só dar não em tudo e marcar aqui assim, qual filial da sua base do BZESUAM está atrelada com este estabelecimento, tá? Por quê? Dessa maneira, o addon vai entender, olha, os documentos dessa filial do BZESUAM eu preciso colocar dentro dos XMLs desse estabelecimento para envio à Receita Federal, tá? Esse é o objetivo do cadastro do estabelecimento. Tem uma outra aba aqui também, tá? A gente sabe que essa aba é uma aba de exceção, mas está previsto. Eu sei que nem todos têm essa situação, mas caso você tenha algum processo, seja ele judicial ou administrativo, junto à Receita Federal, é aqui que você vai cadastrar as informações desse processo, tá? Para a gente enviar também essa informação para a Receita, que é o registro 1070, tá? O objetivo desse registro é dizer para a Receita Federal, olha, eu tenho aqui um processo que já foi julgado e que faz com que eu não sofra a retenção desse imposto. E aí lá no documento, aqui você informa, na verdade, quais parceiros estão vinculados com esse processo, né? Então, se tiver um documento de marketing desse parceiro, né, na hora de gerar o XML, a gente entende que a gente vai falar para a Receita que, olha, a retenção desse documento ela é suspensa, tá? Mas mesmo sendo suspensa, lá no XML eu tenho que falar para a Receita, olha, eu deveria ter retido X, mas está suspenso. Então, eu tenho que mandar lá a informação de quanto que deveria ter sido retido, tá? Então, é onde eu cadastro um processo de suspensão, tá? Então, os cadastros eles são bem simples. Basicamente, você vai fazer ele uma vez, né? A expectativa, né? É muito difícil sofrer algum tipo de alteração. Então, uma vez feito esse cadastro, então a gente agora separou por assuntos, né? Então eu tenho os eventos de tabelas, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui o ano de 2022, eu coloquei no passado para poder demonstrar mês a mês o que aconteceria no mundo real, né? Então eu vou criar um período novo aqui, né? De janeiro, né? A gente cria os períodos, né? Para dar aquela ideia de apuração, e aí eu vou transmitir aqui o R1000, né? Então ele já preencheu com todas aquelas minhas informações lá do contribuinte.
Então, aí eu vou fazer a transmissão, né? Então, vou clicar aqui no enviar. Para quem está acostumado com a versão 1.5, neste momento eu já tinha o resultado. Agora não mais. Perceba que agora o status ele fica como aguardando o retorno, tá? Ou seja, você tem que voltar lá e falar, opa, eu só tenho agora um protocolo. Só me deu um protocolo. Não é o número do recibo de entrega ainda. Vou ter que ir lá e consultar o protocolo para ver assim, olha, legal, deu sucesso, foi autorizado esse registro, né? Então agora o meu R1000 já está autorizado lá na base da Receita, tá? Também ele já me puxou aqui o 1070 daquele cadastro de processo. É a mesma mecânica. Então, eu confirmo lá os dados e faço a transmissão, tá? Eu não vou me alongar muito nesse cadastro, porque é relativamente simples. Eu quero chegar mais lá na questão mesmo dos documentos, né? Para a gente explorar cenários, tá? Então, eu estou com os meus dois registros autorizados. Então, como eu disse, eu tenho aqui o menu de contribuição previdenciária, ele continua igualzinho, já tem a versão do addon atual, continua a mesma coisa, eu tenho lá o passo de classificação dos documentos, eu tenho as apurações segmentadas por assuntos lá, né? Tem empresas que têm uma situação, tem empresas que não têm, né? E aí eu tenho os eventos relativos à contribuição previdenciária. Lembrando que estes eventos também passam a ser no modo assíncrono, tá? E tem que fazer o fechamento da família da contribuição previdenciária. E depois tem que fazer também o fechamento da retenção na fonte, tá? Então, eu vou passar esse assunto, que senão a gente fosse falar dele, ia esgotar o tempo completo, né? Então, eu vou falar aqui do menu das retenções na fonte, tá? Então, como que é a dinâmica? Eu tenho um passo de classificação dos documentos, depois eu tenho um passo de apuração, né? E, finalmente, eu vou fazer a transmissão dos eventos, tá? Então, no passo de classificação, né? Eu já deixei alguns documentos aqui pré-prontos, né? Então, eu vou colocar aqui janeiro de 22, tá? É como se fosse o primeiro período que eu estou entregando, né? Então, eu deixei aqui 4 documentos de entrada, tá? Então, qual que é o critério para ele trazer aqui os documentos? Ele vai trazer todos os documentos, tá? Independente se tem retenção ou não, porque a gente tem aquela situação, que eu até deixei um caso aqui, que é o caso do lucro e dividendo, né? E aí ele respeita a mesma configuração lá que tinha da DIRF, que tem lá os modelos, onde eu posso falar determinado modelo vai ou não vai, tá? Então, assim, ele vai trazer os documentos. Se eu quiser falar assim, não, eu quero ver só o que está retido, então eu também tenho filtros, eu quero ver só os que têm retenção. Então, ele vai filtrar os documentos só com retenção para facilite nessa classificação, tá? Então, aqui, vou passar também os documentos, qual que é a ideia dos cenários que eu trouxe aqui para vocês, né? Para a gente ver qual que é o resultado final. Então, o primeiro aqui que eu tenho, né? Ele foi feito para uma pessoa física, ou seja, é um pagamento para um beneficiário pessoa física, porque ele está um CPF aqui, né? E aí, nesse caso, se eu abrir o documento, ele tem lá o imposto retido destacado, né? Que é lá o imposto de renda, né? Então, o imposto de renda na fonte está lá destacado para esse cara, tá? No outro cenário, né? Eu não tenho o imposto retido, tá? Porém, eu vim aqui e classifiquei esse documento. Então, a regra geral é, olha, se você classificar o documento, eu vou levar lá na apuração da REINF e vou transmitir o XML, tá? Independente se tiver a retenção ou não aqui no documento de marca, tá bom? Por quê? Porque tem cenários onde, mesmo sem retenção, eu tenho que mandar lá. Se o documento ficar sem classificação, eu não vou mandar ele, tá? Aí, os outros dois cenários que eu coloquei aqui são cenários um pouco mais simples, mas aí, no caso aqui, são PJs, né? Ou seja, os meus beneficiários são pessoa jurídica, né? E aí, aqui é digamos que é o mais clássico, né? É o mais clássico do dia a dia, onde eu tenho a retenção do imposto de renda direto na nota, né? Ou seja, a retenção no crédito, né? E eu tenho retenções no pagamento, tá? Aí que vem uma dinâmica interessante que a FDRIF traz para a gente. Por quê? Porque esta primeira retenção eu já tenho na nota de imediato, tá? E ela aconteceu no dia 6/1, ou seja, pertence à competência janeiro, né? Então, eu mando lá um XML com essa retenção do IR. E depois eu tenho os pagamentos, que esses pagamentos, inclusive, podem ser parcelados, né? Então, cada vez que eu recebo
esses pagamentos, lá na data do pagamento, que é o fato gerador, né? Que eu tenho, de fato, a retenção, ou seja, vou mandar novos XMLs referente às demais retenções, tá? Então, perceba que para uma mesma nota, ela pode gerar N XMLs em competências distintas, tá? Então, eu coloquei aqui um cenário mais clássico, né? Que é onde tem a retenção do IR e também do famoso PCC aqui, né? Que é o PIS, COFINS e a contribuição social, né? E aí eu já fiz também 3 pagamentos para essa nota, para a gente ver como que vai refletir lá no XML, né? Então, eu fiz um pagamento da primeira parcela no próprio mês, né? Então, acontece que eu tenho o IR e um pedacinho lá do PCC. E eu fiz 2 outros pagamentos em fevereiro. Então, por isso que eu vou fazer essa brincadeira de mostrar. Fechando a competência janeiro, fechando a competência fevereiro, para ver como que é o comportamento lá dentro do XML, tá? E aí o outro aqui de baixo é um cenário um pouco mais simples, né? Que é de PJ também, mas aqui nesse caso eu coloquei só uma retenção de IR, tá? E aí, assim, é só mandar esse cara aí uma vez, tá? Então, aí, a ideia nessa tela é listar os documentos, né? Eu seleciono eles, e aí aqui embaixo eu tenho uma listinha, né? De todas as naturezas de rendimentos previstas, né? Para FDRINF, tá? Então, eu tenho que encontrar aqui, né? Aquele documento, em qual natureza de rendimento aquele documento se enquadra, né? E aí vai dentro do XML. A hora que chegar lá para a Receita Federal, ela vai converter esse código de natureza no código de receita que vai lá para DCTF, tá bom? Um outro detalhe, né, que a gente já tinha comentado, aqui eu listei as notas de entrada, né? É possível também ver as notas de saída, tá? As notas de saída é um cenário bem específico, né? Que é aquela situação, o mais clássico que tem aí, que são as agências de publicidade e propaganda, que ela tem que fazer uma autorretenção em nome do contratante, né? Então, quando eu troco aqui para saída, né? Perceba que a lista de naturezas de rendimento são outras, né? Ou seja, é um pouco mais reduzido, né? Então, se eu não consigo classificar o meu documento de saída dentro dessas naturezas, eu não preciso mandar no documento de saída para FDRI, tá? Eu tenho uma outra aba aqui que é o parceiro. Você fala assim, por que eu classificaria o parceiro? Se você tem um determinado parceiro que todo mês você manda documento para ele e é a mesma natureza, ao invés de você ficar classificando documento, você poderia classificar previamente o parceiro, ele vai herdar, tá? E por último aqui é o lançamento contábil. Lembrando que o lançamento contábil, a ideia perceba que aqui na natureza de rendimento também a gente já limitou quais naturezas a gente permite classificar. Por quê? Porque essas naturezas, elas não cabem retenção, tá? Então, é fácil de eu identificar lá no lançamento contábil que eu tenho o parceiro de negócio, o valor, então aí eu vou só mandar lá o rendimento, tá? Então, depois do passo de classificação, eu vou vir para a apuração, tá? Então, eu vou informar lá o período que eu quero apurar, né? Nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai procurar todos os documentos classificados e ele vai agrupar, né, por beneficiário, tá? Porque qual que é a lógica da FDRINF? Eu preciso mandar mensalmente um XML para cada beneficiário por estabelecimento, tá? Vamos ver se eu me faço explicar. Então, imagina que você tem aí 2 estabelecimentos, para ficar mais fácil, 2 filiais, né? Você vai lá e contrata serviço para uma filial e para outra, do mesmo fornecedor, tá? Ou seja, você vai ter 2 XMLs, tá? Por mais que é o mesmo beneficiário, vai ter 2 XMLs, tá? Então, assim, aqui já está previsto o agrupamento, né, de acordo com a inscrição do beneficiário e o estabelecimento, né? Então, ele vai mostrar aqui um resumo, né, do que ele encontrou de documento. Se eu quiser ver o detalhamento, eu posso clicar na setinha, ele vai mostrar quais foram os documentos que ele utilizou para poder criar essa apuração. Esse daqui é aquele cenário que eu mencionei para vocês. Percebam que eu tenho a entrada da nota no dia 6/1 e eu tenho um pagamento no dia 21/1, né? Então, aí dá para perceber aqui que ele pegou o IR lá da nota
e um pedacinho do PIS, COFINS e da contribuição no dia 21, tá? Um outro detalhe. Como ele pega as retenções, né? Elas podem acontecer lá na nota e no pagamento, né? Você me pergunta, eu preciso classificar os 2 documentos? Não, eu preciso classificar somente a nota, tá? Então, uma vez classificada a nota, na hora que chegar o pagamento, a gente vai identificar a mesma natureza do rendimento para poder enviar, tá? Porque eu fiz a classificação só da nota, então ele já entendeu que aquele pagamento é da mesma nota, então ele já também ajustou aqui a natureza de rendimento, tá? Então, se você olhar, estou feliz, estou contente aqui com a minha operação. Então, eu seleciono elas e mando confirmar, né? Se eu não quero fazer a confirmação de todos, posso fazer individualmente, tá? Não tem problema nenhum. Então, eu vou confirmar todas, né? Então, ele vai mudar do status para apurar, né? Então, eu estou lá com as minhas apurações, né? Se eu surgir documentos novos de outros fornecedores, eles vão aparecer aqui, eu tenho que fazer lá a confirmação da apuração para poder gerar lá o evento, tá? Então, depois de apurar, eu vou lá na tela de evento, tá? A tela de evento, ela está em uma dinâmica, né? Onde eu vou ter período a período de apuração. Como eu já criei o período lá no cadastro, ele já apareceu aqui para mim, tá? Então, eu abro ele e só peço para ele recarregar as apurações, né? Então, ele vai recarregar essas apurações, tá? Como os periódicos, ele não é um evento de contribuinte, ou seja, eventos de contribuintes é aquele um que afeta a empresa como um todo, tá? Esses eventos individualizados, eles são eventos de estabelecimento. Então, ele vai ficar lá na aba de estabelecimento. Então, eu estou selecionado aqui o período, e aí ele já me gerou quais registros vai ser necessário transmitir. Então, baseado no tipo de inscrição de cada um dos beneficiários, ele já identificou, olha, esse cara é pessoa física, né, um beneficiário de pessoa física, eu tenho que transmitir lá um R4010, né? Esse cara aqui é uma pessoa jurídica, eu preciso mandar um 4020. E aquele outro cenário lá que eu tinha na nota de saída, né, ele já entendeu que é um 4080, ou seja, é uma autorretenção, tá? Aí, a transmissão desses eventos, como que eu faço? Eu posso fazer elas de forma individualizada, então eu vou fazer um aqui para vocês verem como é. Então, eu abro o registro, ele me mostra lá os documentos que faz parte daquela apuração, eu vou lá e mando enviar esse evento. Então, lembrando que esse envio, ele gera um protocolo, né? Então, eu tenho que voltar lá na Receita e falar assim, olha, consulta para mim esse protocolo para ver se eu tenho sucesso, né? Ou seja, se eu tenho lá o recibo, né? Então, eu vou lá, falo que sim, né? E aí, agora ele voltou como autorizado, né? Então, assim, qual que foi o resultado fim disso, né? Aqui na aba XML eu tenho um XML que ele foi o envio, ou seja, como que ele pegou aquele documento, montou o XML, assinou ele, transmitiu para a Receita. Eu tenho um outro XML que foi a primeira conversa lá com a Receita, que é o protocolo. E depois, quando eu fui lá e busquei o resultado, que é o retorno, tá? Eu vou exportar aqui o XML de envio, né? Só para vocês verem como que fica, né, na prática, né? Como que ele traduz, né? Como que ele traduz esse documento aqui do SAC para o XML lá da FDRI, né? Então, o resultado fim, ele é bem simplificado, né? Então, ele é um XML onde ele tem lá em cima falando qual que é o período de apuração, qual que é o tipo de ambiente que eu estou operando, tem lá a raiz lá do CNPJ do contribuinte, qual que é o estabelecimento, né, que eu estou declarando, o beneficiário, e aí vem lá um grupinho bem simples, né? Qual que foi a natureza de rendimento, a data do fato gerador e os valores lá, quando foi o rendimento bruto, quanto que é tributado e o valor do IR, tá? Percebam que aqui ele é agrupado, tá? Então, se eu tenho vários documentos daquele mesmo beneficiário e eles são todos a mesma natureza, ele vai acabar agrupando e vai mandar o XML de forma reduzida. Então, ele agrupa por natureza de rendimento e data do fato gerador, tá? Aí você fala assim, nossa, mas dá muito trabalho mandar um por um, né? Não tem uma maneira mais fácil? Sim. Então, na versão anterior, a gente já tinha essa opção lá do lote, né? Que é do envio, né? Você selecionava tudo, mandava enviar, e ele já tinha a resposta de imediato, né? Porque ele é síncrono, né? Então, agora surgiu uma aba nova. Então, você envia, né? Todos, você consegue enviar em lote, ele vai ficar lá todo mundo aguardando o retorno. Então, tem uma aba nova que é para eu
consultar os protocolos em lote, né? Então, eu vou lá, seleciono os meus registros e mando consultar todos aqueles protocolos, né? Então, se teve sucesso em todo mundo, ele vai voltar todo mundo lá como autorizado, né? E aí você tem lá os XMLs e os respectivos recibos, tá? Deixa eu só mostrar uma última coisa aqui. Esse aqui. Esse aqui é interessante, que é legal da gente ver o XML gerado, né? Porque tem aquela situação onde eu tive a nota e o pagamento da primeira parcela no mesmo mês, né? Só para a gente ver como que fica a cara do XML aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Beleza, ó. Então, aqui em cima, basicamente não muda nada, né? Eu tenho lá a mesma estrutura. O que muda é aqui embaixo, ó. Perceba que a natureza de rendimento é a mesma, né? Mas ele agrupou aqui em duas datas de fato gerador, né? Então, eu tenho a primeira data do fato gerador do IR, né? Que ele mandou lá. E embaixo, na segunda data, eu tenho lá as demais retenções, tá bom? Eu estou de olho no meu tempo aqui para eu não extrapolar. Ok. Então, a gente mandou todos os eventos. Qual que seria o próximo passo, né? Tá tudo legal, tá tudo autorizado os meus periódicos. O próximo passo seria eu fazer o fechamento, tá? Ou seja, eu tenho que solicitar para a Receita Federal, falando assim, olha, tudo que eu enviei aí, fecha para mim, fecha a conta, né? Como se eu estivesse lá no restaurante e falasse assim, não quero mais nada, fecha a conta aqui que eu quero pagar, né? Então, como que é esse processo? Então, eu venho aqui, peço o fechamento do período, então ele vai gerar uma linha aqui, né, do evento de fechamento, né, das retenções, que no caso aqui é o 4099. Então, eu vou enviar esse cara, só que aí esse cara tem uma mecânica um pouco diferente, porque ele manda o 4099, mas a resposta vem em um registro que é o 9015, que é o consolidado, tá? Então, eu abro o 9015 e vou fazer a consulta desse fechamento. Então, se deu tudo beleza com a consulta do meu fechamento, tipo que aconteceu aqui, então ele vai me mostrar o que foi a conta fechada com a Receita Federal. Então, aqui ele já fez aquela mágica, né, que a gente mencionou. Ele pegou todas as naturezas de rendimento e converteu para os códigos de receita. Então, é estes valores que ele fez esse fechamento que vai lá para a DCTF Web, tá? Então, muita atenção nesse ponto, tá? Acredito que todos aqui já estão operando o e-social. Talvez nem todos estejam operando a REINF, porque não tem a contribuição previdenciária, tá? Mas já operam o e-social, então já geram a DCTF. Então, como que funciona? Qual que é a mecânica depois da entrada da REINF no ar? Você vai continuar mandando o e-social normalmente, você vai mandar a REINF, e lá nos sistemas da Receita, ele vai juntar as duas informações, tá? E vai gerar uma DCTF Web única, um DARF único, tá? E se eu mandar antes a REINF e mandar o e-social depois? Não tem problema, ele vai juntar. Cabe ressaltar que, se você tiver as duas coisas, você tem que fazer 2 fechamentos na REINF. E ele vai juntar, digamos, as 3 coisas. Vai juntar lá o fechamento da contribuição previdenciária, o fechamento das retenções na fonte, mais o e-social, para poder gerar lá o DARF de pagamento, tá? Então, aí aqui eu tenho o fechamento. Outra possibilidade também que o sistema traz, né, que é a exportação em lote, tá? Eu posso vir aqui e falar o contribuinte, falar um determinado range de período aqui, né? Falo uma pasta, né, onde eu quero exportar, e aí o que ele vai fazer? Ele vai exportar todos os XMLs de todos os registros nessa pasta, né? Ele cria lá bonitinho lá XML de envio, de retorno, tá? De cada um dos eventos, caso você queira inspecioná-los, tá? Eu acho que eu estou estourado no meu tempo, né? Eu tinha mais itens para mostrar, né? Eu vou dar uma pausa agora para ouvir perguntas, né? E aí, se qualquer coisa, eu volto e mostro mais cenários, que eu preparei vários outros cenários para mostrar, mas acho que a gente está com o tempo aí meio apertado. Ney, a gente está respondendo aqui as perguntas do chat, tá? Eu e o Lucas, a gente está se revezando aqui, tem bastante pergunta, tá bom? Enfim, o que eu queria só comentar no geral, que teve mais de uma pergunta, é referente à questão dos R$10, tá, pessoal? O Lucas colocou aí já a resposta. Isso é uma configuração para a questão do SAP,
tá? A gente não está falando aqui que mudou os R$ 10, não é isso, tá? Teve gente que comentou: se o cliente não coloca, se o prestador não põe a retenção na nota, não põe na nota, avaliem caso a caso, verifiquem se cabe a retenção, tá? Aqui é só realmente a questão do SAP, da configuração do SAP, tá? Outra dúvida aqui foi com relação à classificação, né? Teve mais de uma pergunta. Então, só para deixar claro aqui, a classificação, vocês têm lá dentro do módulo da retenção uma possibilidade de fazer a classificação em lote, uma funcionalidade que a gente colocou para facilitar. Esta classificação, quando feita no documento, ela vale para aquele documento, quando feita para o PN, vale para todos os documentos do PN. Nós temos um campo de usuário lá no cadastro do PN que você pode colocar informação também, tá bom? Que mais? Pergunta sobre a questão de pessoa física, né? Pessoa física aqui, gente, que o Ney deu o exemplo, por exemplo, um aluguel, né? Estou pagando um aluguel para uma pessoa física. Tudo o que for referente a trabalho, a contrato de trabalho, que está lá no e-social, a gente continua no e-social, tá? Foram trazidos, existem, vocês vão perceber, se vocês olharem a tabela de natureza, tem algumas naturezas lá de pessoa física que geram certas dúvidas, tá? Mas pensem assim, tudo que é trabalho, que é e-social, continua no e-social, ok? Deixa eu ver o que mais tem aqui, né? Teve bastante coisa. Em relação ao 1000 também, pessoal, o 1000, vocês só vão entregar o 1000 em caso de mudança de sistema ou em caso de início de entrega, dessa obrigatoriedade, tá? Então, quem nunca entregou REINF na vida, não tinha contribuição previdenciária, nunca entregou, vai entregar agora o 1000, né? Aí você pode colocar a data de início de validade, janeiro, março, enfim, é a partir da data de realmente que aquele dado é válido, ok? Quem entregava por outro sistema ou entregava pelo ECAC, precisa fazer o encerramento do 1000 no outro sistema, no ECAC. O encerramento que a gente chama é você indicar que teve um fim, né? Aquele 1000 ele tem um fim de validade. Você vai indicar esse fim de validade no ECAC, no outro sistema, e você vai cadastrar um 1000 aqui com a data de início de entrega pelo nosso EDOM, tá? Nós temos, pessoal, o manual ele está até o momento com as informações da contribuição previdenciária, mas lá a gente tem todos esses dados de atualização de cadastro, a gente tem algumas FAQs também, tudo no nosso portal de manuais. Eu vou colocar daqui a pouquinho para vocês aqui o link também, tá bom? Ney, eu acho que você pode continuar, a gente vai respondendo mais um pouquinho aqui, aí se precisar eu interrompo aí você, tá bom? Pode ser? Tá bom, pode ser, tranquilo. Ok, então ganhei mais uns minutinhos. Tem mais alguns assuntinhos que eu precisaria mostrar, né? E se der tempo eu mostro mais alguns aí cenários, digamos, mais interessantes, né? Ok. Uma vez que você fez o fechamento, né, do período, né? Você fala assim, meu, acabou, não consigo mais mudar. E se eu errei alguma coisa? É possível eu enviar? Tipo, enviei informação de vários beneficiários, esqueci de um. Como eu faço, tá? Então, a primeira providência eu tenho que reabrir o período, tá? Lá na contribuição previdenciária tem um registro específico para reabertura, tá? O processo é o mesmo, eu venho no período, clico no botãozinho reabrir, né? Então, lá na contribuição previdenciária, ele gera lá um registro, o 2098, que é o registro de reabertura. No caso da família de retenções na fonte, este registro é o mesmo 4099, mas só que ele tem um parâmetro lá dentro, tá? A Receita mudou essa dinâmica. Então, para facilitar o visual, a gente colocou uma coluninha aqui para saber o que você está fazendo. É uma reabertura ou é um fechamento, né? Então, eu vou transmitir aqui a reabertura do período, né? Então, tem que avisar para a Receita, falar, reabra para mim o período que eu vou mandar mais informações, né? Então, transmiti lá a reabertura, consultei lá o protocolo, foi autorizado, beleza, meu período está reaberto. Agora, eu já consigo, né, enviar mais informações novas de outros parceiros, ou o clássico que é o seguinte, fazer uma retificação, ou seja, pegar algo que eu já enviei e complementar, tá? Então, eu vou tentar fazer rapidamente esse processo, tá?
Então, vou pegar aqui esse último parceiro aqui, né? E aí aqui, ó, ele tem 2 botões, tá? Eles agora estão habilitados porque eu reabri o período. Se o período estiver fechado, esses botões não fica habilitado, tá? Aí você fala assim, ah, legal, mas por que que tem 2 botões? Tem um excluir e um retificar. Por que existem os dois? Qual que é a diferença, tá? Tem a possibilidade de você excluir um registro lá da base, tá? Quando você clica aqui, ele vai te dar um alerta muito legal, porque esse evento, ele está previsto, você pode usá-lo, mas ele é bem perigoso, tá? Por que ele é bem perigoso? Quando você envia um registro periódico, está lá na base da Receita, e logo na sequência você vai lá e fala exclui, né? Não significa que aquele registro ele vai sumir da base da Receita. Não, a gente transmite um novo registro, que é o 9000, né? É um registro complementar, tá? Fazendo um paralelo lá com a NFE, é como se fosse uma carta de correção, né? Um evento lá de... então, a gente transmite esse novo registro, e aí, a partir desse momento, a Receita entende, olha, tá bom, eu vou ignorar esse cara. Só que tem um risco, tá? Tem um risco na exclusão. Porque assim, ó, imagina a situação. Você está lá na competência março, beleza? Transmitiu lá o seu evento, né? Dentro do prazo, importante lembrar, né? Então, assim, competência março, ou seja, tudo o que aconteceu dentro do mês de março, você tem até o dia 15 do mês seguinte, ou seja, você tem até o dia 15 de abril para poder transmitir aquela informação, tá? Depois, se você transmitir aquela informação depois do dia 15, ele entende que você transmitiu aquilo com atraso. Então, ele vai gerar uma multa, tá? Ele vai gerar uma multa por atraso, tá? Então, imagina que você transmitiu uma informação lá dentro, em março, transmitiu dentro do prazo, chegou lá no dia 22 de abril e falou, nossa, tinha um negócio errado, preciso corrigir. Aí você vai lá e exclui aquele cara e transmite um novo do mesmo beneficiário. O que, que a Receita vai entender? Ela fala assim, nossa, o cara tirou, está mandando de novo, informação nova, está entregando com atraso. Então, ela vai entender que você entregou aquela informação com atraso e ela vai te gerar uma multa automaticamente. Ou seja, lá na DCTF já vem lá com a multa destacada por atraso na entrega, tá? Então, muito cuidado. Só utilize o excluir do tipo assim, realmente eu mandei uma informação errada, ou seja, a nota veio lá com o CNPJ errado, transmite errado, ou lancei a nota no estabelecimento errado, era para lançar no outro. Aí você faz ou seja, vou excluir aquele registro daquele estabelecimento, vou lançar no outro, tá? Então, cuidado com esse cara. Prefira sempre a retificação, tá? A mecânica da retificação é a mesma coisa. Então, você tem lá o seu registro original e você envia um novo registro para substituir aquele. Eles dois ficam ligados, tá? Então, como que funciona a retificação? Eu clico no botão, falo assim, quero retificar esse cara, tá? Então, ele vai falar, ó, esse beneficiário está habilitado para você retificar, tá? Então, esse cara continua existindo aqui, né? E aí, o que acontece? Ele volta lá para apuração, tá? Então, aquilo que a gente já tinha apurado desse contribuinte, ele volta para cá, tá? Então, aí você tem a possibilidade, por exemplo, vou incluir aqui um novo documento, tá? Para esse cara aqui. Vou falar aqui, puta, eu esqueci um documento aqui de lançar, né? Enquanto você lança aí, Ney, deixa eu só responder aqui algumas perguntas aqui. A Edileuza está perguntando sobre as retenções que vêm nos informes de rendimento dos bancos. Então, o que acontece? Esse cenário, Edileuza, ele está em... Espera só um pouquinho. Ele está em discussão na Receita Federal, tá? E o que a gente quer saber, né? Esse cenário seu, como é que você lança hoje, né? Se você lança isso no SAP, como que essa informação está no SAP?
Se você puder, depois você entra em contato com a gente ou por meio, eu não sei se você é cliente final ou uma consultoria, se você for cliente final por meio da sua consultoria, tenta entrar em contato com a gente marca uma call, para a gente entender como é que você lança isso hoje no SAP e o que a gente pode fazer para atender esse cenário, tá. Eu sei que os bancos mandavam, tem banco que até mandava um arquivo para que você subisse junto ali as informações, né. Então, houve uma certa discussão, ainda está em discussão esse ponto na Receita Federal, dentro da Receita Federal, mas a gente precisa informar, tá? A orientação é que a gente precisa informar. Então, no seu caso, se você puder entrar em contato, a gente agradece para a gente tentar mapear aí o seu cenário direitinho e ver como é que essas informações estão no SAP, tá bom? Aí o Maurielson está perguntando se um prestador for do Simples Nacional e não tiver retenção na nota. Então, se essa informação hoje ela vai na DIRF, você tem que informar na REINF, tá? Nesse caso, você vai classificar a nota. Você classificando a natureza lá, de rendimento, né, que o Ney mostrou, a nota ela vai ser gerada, tá? Então, o que determina aqui se o documento ele vai ou não para a REINF é a classificação, ok? Se tiver retenção, a retenção vai junto, se não tiver retenção, vai ser sem retenção, tá bom? E aí tem uma pergunta da Regiane que, se ela tem o 2020, os novos registros, ela entra em cada tela para realizar a geração de cada evento. A abertura é sempre feita na nova tela. Nas demais não conseguiremos gerar o registro de abertura. Eu não sei se eu entendi, Regiane, a sua pergunta. A gente faz o envio, o Ney acho que entendeu, ele vai responder. Espera só um pouquinho. Acredito que talvez a dúvida dela seja quanto se eu precisar reabrir um período para poder fazer algum tipo de retificação, algo desse tipo, né? Talvez seja essa a pergunta. Se for, de fato é separado, tá? Os registros de fechamento e reabertura, eles são separados por família, infelizmente. Então, se você tiver uma nota lá que precisa ser corrigido tanto a contribuição previdenciária quanto as retenções na fonte, você vai ter que fazer 2 reaberturas e 2 fechamentos de novo, tá? Aí é uma determinação da Receita Federal, tá? Se eu entendi corretamente a pergunta dela, a resposta é essa, tá? Perfeito. Pode continuar, Ney. Tá, legal. Aqui já está acabando, aqui eu fiz um novo documento, então eu tinha um, virou 2 documentos, então eu vou fazer uma nova apuração, né? Então, apurei de novo, vou lá no meu período, né? Vou pedir para recarregar lá as apurações, né? E aí o que ele faz? Ele gera uma linha nova aqui, ó, tá vendo? Eu tenho o mesmo beneficiário 2 vezes, mas só que eu tenho o evento original e tenho um evento novo de retificação, né? Aí eu vou lá e transmito esse evento de retificação, né? Consulto ele, e aí eu faço lá um novo fechamento, né? E aí a DCTF lá vai ser atualizada com essa nova informação, tá? Então, de quebra aí, eu falei um pouquinho sobre exclusão e retificação, tá? Não sei se eu tenho mais uns 5 minutinhos, eu tinha só mais 2 cenários para mostrar, é bem rápido, tá? Prometo aí. Eu deixei preparado aqui, né, para os próximos meses, né, por exemplo, em fevereiro, né, qual que foi a brincadeira que eu fiz aqui, né? Eu peguei um daqueles documentos lá que a gente tinha, né, e eu fiz o pagamento de novo, né? Fiz uma situação onde eu tenho para um mesmo beneficiário várias notas, né, para a gente ver lá como que ele agrupa, né? Eu acho que alguém já tinha até mencionado aí de alguma pergunta do tipo, e se eu tiver um pagamento exterior, tem que mandar? Tem que mandar e o addon atende, tá? Eu deixei aqui, inclusive, preparado um pagamento para o exterior, né? Tanto do tipo pessoa física quanto do tipo pessoa jurídica, tá? Qual que é o detalhe aqui quando é para o exterior, tá? Os pontos de atenção. Eu tenho que classificar aqui no cadastro parceiro de negócio qual que é o tipo de pessoa, né? Porque como eu não tenho CNPJ ou CPF, né, eu não consigo identificar automaticamente. Então você tem que falar para mim no PRN, falar, opa, esse parceiro aqui, ele é do exterior, ele é uma pessoa física ou ele é uma pessoa jurídica, tá? Você também precisa falar para mim, olha, esse beneficiário, ele tem o NIF ou não, né? Depende aí de acordos internacionais, né, entre o Brasil e os diversos países, né? Se tem lá o número de identificação do país, né? E também qual que é a relação com a fonte pagadora, tá? Essa informação também ela é necessária, tem que continuar mandando. Então, você também tem que falar para mim aqui no parceiro, tá? E aí, aqui na aba contabilidade, caso ele tenha NIF, né, o que é o número de
de identificação, você tem que colocar ele aqui no ID estrangeiro, tá? Então, eu fiz aqui 2 cenários. Fiz um como pessoa física e um outro pagamento aqui para pessoa jurídica, né? Eu classifiquei como jurídica, né? E aí o documento é um documento normal do SAP, né? Eu destaco lá a retenção, né? Destaco a retenção normal, classifico ele, né? Faço a classificação dele lá do que foi de fato pago, né? Para esse cara, né? E aí eu já consigo apurar esse caso, tá? Em março eu fiz, eu só estou mostrando os cenários porque eu vou fazer rapidinho, né? Eu vou fazer a apuração e mandar os XML só para a gente ver como que fica o resultado final e aí a gente encerra, tá? Aí aqui eu trouxe algo um pouco mais diferentão, digamos assim, né? Que eu acho, a gente sabe que acaba acontecendo, né, nas bases aí de Business One, né? Que é o caso que pode acontecer, né? Só lembrar qual que é esse cara. Tá. Tem esse caso aqui, né? Que você pode ter aquela situação pró-fisco, né? Você resolve fazer toda a retenção na nota, né? Eu sei que você está ajudando o fisco, né? Você poderia fazer a retenção do IR na nota e fazer as retenções dos demais lá no pagamento. Mas aí, se você decidir por acordo comercial, algo do tipo, não, já retém tudo na nota, já acaba com isso, né? Você pró-fisco, tá? Esse cenário também está atendido, então se você tiver a situação onde eu tenha todos os impostos e tudo está sendo retido na nota, também vai funcionar, tá? Então ele vai entender que o fato gerador disso foi na nota, ele vai mandar tudo em um XML só, tá? Outra situação que pode acontecer aí no dia a dia também, que é aquele cenário que é o suspenso, tá? Qual que é o detalhe do suspenso, tá? Tem entre aspas, segredinho aí, tá? Você tem que colocar a retenção aqui no documento, tá? Mas só que a gente sabe que se eu coloco a retenção no documento, ele vai diminuir o valor da nota, ou seja, vai dar problema lá no meu pagamento, ou seja, meu pagamento vai sair a menor, né? Então, como que eu faço essa mágica, né? Entre aspas, tá? A gente pede para que você cadastre lá um tipo de imposto, né? Coloque as alíquotas que deveria ser retido, mas lá no percentual de base, você coloca 0. Porque fazendo isso, o que acontece? Você vai lançar o documento, vai destacar esse tipo de imposto, a retenção não vai acontecer, mas eu tenho a referência da alíquota que deveria ter sido cobrada. Por quê? Porque eu preciso dessa alíquota para colocar lá no XML, tá? E tem que vincular esse PN lá com o processo de suspensão, né? Então, isso aqui já é um cenário, digamos, bem avançado. Não sei se alguém tem essa situação onde, olha, eu tenho aqui um beneficiário, um fornecedor que ele tem lá um processo judicial ou administrativo que impede que eu retenha lá o imposto dele, mas eu tenho que informar isso para a Receita, tá? E o último aqui, que a gente também... eu acho que eu passei, que estava no mês anterior, tá? Que é uma situação também que acho que acontece aí no dia a dia, né? Pode acontecer no dia a dia. É esse caso aqui, tá? Onde eu faça, por mais que eu faça a retenção na nota, também faça no pagamento, talvez o tipo do imposto ele esteja configurado naquela categoria CSRF lá do SAP, ou seja, é a retenção agregada, né, que a gente chama, ou seja, ao invés de eu quebrar lá um por um dos impostos, né, eu vou lá e faço a retenção total, tá? A REINF também está previsto isso, a gente também já está atendendo. Então, se o seu tipo do imposto retido tiver configurado lá como CSRF, na hora da gente montar o XML, ele vai colocar lá no campinho do agregado, tá? Então, eu deixei aqui alguns cenáriozinhos prontos, que é um cenário, digamos, um pouco diferente do normal, né? O caminho feliz foi os primeiros que a gente fez. Então, eu vou apurar eles aqui, vou gerar os XMLs, aí a gente, digamos, encerra essa primeira parte, aí a gente abre aí para outras perguntas, né? Então, vou apurar aqui o mês de fevereiro e vou apurar aqui o mês de março, tá? Eu vou criar aqui os períodos, né? Como eu apurei antes, né? Ao criar o período, ele já
traz pré-carregado, eu não preciso fazer lá o recarregar apurações, tá? É só no caso se o período já estivesse criado, eu fizesse uma apuração nova, aí sim você precisaria vir aqui e carregar, tá? Aí para facilitar a nossa vida aqui também, eu já vou mandar a bala no lote aqui para a gente só ver o resultado final, tá? Mandei todo mundo. Vou contar até 10 e vamos consultar lá os protocolos. Beleza, está todo mundo autorizado, né? Deixa eu só pegar aqui um do exterior, só para vocês verem como que fica lá o XML, né? Ele dá uma pequena alteração, digamos assim, no conteúdo, né? É um dos poucos que fica um pouco diferente. Pode ver que ele aparece algumas tags novas, né? Que basicamente são aquelas informações que é lá do PN, né? Por se tratar de uma retenção para o exterior, né? Então ele aparece algumas informações a mais, né? Inclusive o nome aqui do beneficiário, né? Tem aquela outra situação também que ele acabou agrupando, né? Onde eu tinha vários documentos, tá vendo? Eu tenho várias notas com vários pagamentos, né? Então, no final das contas, lá o XML ele acaba ficando bem enxuto, né? Pode ver que ele agrupou lá pela natureza de rendimento e pelas datas dos fatos geradores, né? De acordo com os valores, né? Deixa eu só ver se eu encontro do agregado para a gente ver como que fica. Eu acho que é esse cara aqui, o agregado. É esse aqui que tem o agregado. Pode ver que o XML lá, né, ao invés dele montar lá as tags individualmente, PIS, COFINS, contribuição social, então ele manda lá, né, base agregada e o valor agregado, tá? Acho que era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês, né? Eu sei que foi bastante conteúdo aí, ainda ficou vários detalhezinhos para trás, a gente pode depois marcar um outro evento, e aí se tiver mais dúvidas aí a gente está à disposição, né? A ideia aqui é despertar o interesse de todos aí pela alteração na obrigação, né, os novos registros, como que vai funcionar, e principalmente a gente também ter esse contato mais próximo para entender, olha, eu tenho aqui um cenário diferente que eu mandava na DIRF, que olhando isso aqui não vai atender, procura a gente, para a gente entender o cenário junto, discutir, para a gente ter tempo hábil de fazer algum tipo de manutenção aí na versão para poder estar pronto a tempo até março, tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, a gente tentou responder aí a maioria das dúvidas, se não todas. Tem só uma do Maurielson aqui que eu queria trazer para todo mundo, que ele pergunta sobre pagamento para o estrangeiro, onde o DARF é pago antecipado, que é o 0422, né? Você quer falar alguma coisa, Ney, desse caso aqui? Eu vou só colocar um adendo, acho que talvez ele está questionando, não sei, estou supondo também, se não for, você manifesta aí, tá? Pode ser aquela situação onde o tributo ele é recolhido diário ou semanalmente ou decendialmente, né? Tem esse tipo de situação, né? Porque da maneira que tá, você fecha a RENF do período todo, manda no começo de abril, né? E aí tem a DCTF. Ah, mas como que eu recolho esse cara avulso, né? Qual que foi a instrução que a gente tem até o momento da Receita Federal, tá? Para aquelas situações onde o recolhimento se dá em períodos distintos, você vai ter que fazer um DARF avulso no Cicalc, ou seja, você vai ter que fazer o recolhimento lá avulso no Cicalc, né? E aí você deixa fechar o mês, informa na REINF aquele cara lá que foi retido, né, que deveria ser pago. Aí lá na DCTF Web, na hora que ele for fazer lá a apuração, ele vai juntar as duas coisas, ou seja, ele vai juntar lá, ó, tinha que 10 para pagar, você já pagou 10 aqui no Cicalc. Então, ele vai fazer o encontro, zera, e aí não geraria uma guia nova lá. Essa que é a ideia inicial. Inicial não, é a ideia vigente, né, da Receita, né? A instrução é essa. A solução definitiva, que é um pouco mais complicada, que eles estão tentando, é agrupar o vencimento de todos os tributos, ou seja, virar tudo mensal. Essa que é o desejo e é o que eles estão trabalhando para ter isso.
Eu provoquei o Ney aí, porque o Ney participou das últimas reuniões com a Receita, e esse foi um assunto muito discutido lá também, tá? Essa questão do recolhimento aí diário, decendial, quinzenal, né? Então isso foi muito discutido, como é que as empresas fariam. Então, neste momento, é dessa forma, continuam fazendo o recolhimento por meio de DARF, né? O DARF normal, e depois isso lá da CTF Web vai ser abatido, tá? Tem bastante gente questionando aqui, comentando sobre alguns cenários que não há documento de marketing, tá? A gente já imaginava que existiriam esses cenários, e a gente precisa, nesse caso, do apoio de vocês para a gente pensar numa solução em conjunto aqui, como nós faremos. A gente precisa identificar como vocês lançam isso no SAP, se isso realmente está lançado no SAP ou não. No caso de banco, se o banco vai mandar isso mensalmente para vocês, a gente vai fazer uma importação de algum arquivo aqui para mandar na Reinf, eu não sei, tá? Então a gente precisa, teve bastante gente que perguntou, a Cristina colocou aqui que tem um volume muito grande desses pagamentos, tal, que não tem documento de marketing. Então, assim, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, lição de casa para vocês. Conversem com as consultorias, quem for cliente final, conversa com a consultoria, para que a consultoria faça o agendamento de uma call com a gente está disponível aqui, aberto para conversar com vocês, para a gente entender esses cenários e pensar numa solução conjunta, tá? Vocês vão nos auxiliar neste processo também, tá bom? Então, a gente fica no aguardo de vocês. Em relação a manual, muita gente perguntou de manual, enfim. Nós estamos finalizando a construção deste manual, tá? E assim que ele estiver disponível, a gente informa vocês. A gente tem a lista aqui dos inscritos, todo mundo que está aqui, né, entrou com a inscrição, fez a inscrição, a gente vai mandar neste e-mail de inscrição essas informações sobre o manual. A gente vai mandar, primeiramente, o link desta gravação, junto com esta apresentação que eu fiz de PPT, que tem as datas, né, que o Vanderlei pediu. E a gente vai, depois, assim que o manual estiver pronto, que eu acredito que até o começo da semana que vem ele já esteja pronto, assim que ele estiver pronto, a gente manda também. Eu vou mandar para vocês também, ok? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta ainda? Quer colocar alguma questão, algum cenário? Fica à vontade, pode abrir o áudio. Se quiser colocar no chat também, pode colocar no chat. Enquanto isso, Carol, se você puder colocar a pesquisa aí no chat também, quem tiver aqui ainda, por favor, se puder responder a pesquisa para a gente, responda, tá? É bem importante para a gente. Eu não sei, talvez, a gente vai avaliar aqui, talvez fazer um outro evento de Reinf, ou talvez fazer um plantão de dúvidas, porque a gente teve muitas dúvidas aqui no chat, e a gente respondeu, né? Então, às vezes não é bem isso, né, que vocês queriam saber, a gente talvez não tenha entendido. Talvez seja interessante a gente marcar um plantão de dúvidas, eu vou conversar aqui, alinhar internamente, para a gente fazer algo desse tipo também, tá? E aí vocês vão receber esse comunicado. Quem colocou aqui o e-mail para receber o nosso news, o pessoal aqui de marketing já está pegando, já está colocando no mailing, já está verificando se vocês estão ou não no mailing também, para colocar, caso vocês não estiverem, a gente vai incluir para vocês receberem as informações, tá? Então, a pesquisa está aí no chat. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer gritar? Alguém quer desabafar? Fiquem à vontade, gente. Por favor, a gente está aqui para escutar vocês e para responder aquilo que a gente conseguir, tá? Aquilo que a gente conseguir de dúvida. Alguém quer que o Ney repasse algum passo aqui? Enfim, como eu comentei, a gente não tem problema com o horário, tá? A gente quis cumprir até 5h30, porque é um assunto extenso, longo, e a gente tinha uma meta aqui para cumprir, acho que a gente cumpriu bem. Então, a partir de agora, nós estamos aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem, efetivamente fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. De nada, Vanderlei, de nada. Só lembrando que estamos todos no mesmo barco, tá? A gente correu aqui nos últimos 2 meses, desde que saiu o ambiente, final de novembro, nós estamos aqui correndo para poder ter aí essa entrega aí, essa primeira versão, né? Mas aí é um trabalho aí em conjunto para a gente identificar aí cenários que talvez não estejam atendidos e a gente trabalhar para atender todos, tá?
De nada, Daniel. Tamara, de nada. Fernanda também. Obrigada a vocês por terem participado, por terem ouvido aqui a gente falar, né, nesse tempo todo aí. O Darf 0422, opa. Thiago tá fazendo uma pergunta aqui, cadê? Já me perdi. O DARF 0422 pago diretamente pelo banco, como seria o lançamento no SAP para compor FDRIF? É isso que a gente precisa saber, Thiago. Como é que vocês lançam isso? A gente não tem essa informação hoje, tá? Então, teoricamente, você teria que lançar um documento de marketing para a gente atender. Né? Se você lançar um documento de marketing, a gente vai atender. Se você não lança um documento de marketing, se você lança isso de uma outra forma dentro do SAP, é isso que a gente precisa saber. Então, é essa conversa que eu estou provocando, né, aí com vocês, com os parceiros e com os clientes finais, para a gente chegar num acordo aqui, chegar num melhor mundo para atender esses cenários, tá bom? Então, por favor, entre em contato. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, apesar que o pessoal talvez os parceiros já tenham, mas entre em contato comigo, a gente marca uma call junto com o cliente final para a gente verificar a questão realmente desses cenários que não tem documento, vamos dizer assim, e tem retenção, tá? Porque quando não tem retenção, ok, né? Eu vou levar lá o PN que está vinculado, eu consigo levar informação. Agora, quando tem a retenção, é que a gente vai precisar pensar em alguma coisa aqui para atender todo mundo, tá bom? Fernanda agradeceu, de nada, Fernanda. Claudinei correu muito, mas você vai ter uma noção. É porque era muita informação mesmo, tá? Vai ficar gravado, você pode revisitar quando precisar, e a gente talvez pense em alguns outros eventos aqui. É que o grande problema é que a gente vê, às vezes, de fazer um evento muito longo, né, que é bem cansativo. Então, a gente quis trazer algo mais resumido hoje para vocês, mas a gente pode pensar, de repente, em alguma coisa mais extensa aí também sobre a FDRINF, tá? A Maria agradeceu, obrigada, Regiane. Débora, obrigada a você, Raquel. O André colocou lançamento por conta. Você quer dizer que tem algum cenário aí que o lançamento é um lançamento manual, né, André? Se for isso, é o mesmo cenário. A gente precisa conversar para a gente avaliar como fazer, tá bom? O Paulo disse que hoje é lançar invoice. A invoice é um documento de entrada, né? Ou eu estou enganada, Lucas Sigak, me corrija se eu estiver falando besteira aqui. Sim, Mesmo. a invoice é uma nota que é um documento de entrada. Se Se a tiver documento de já entrada já tiver retenção, com a retenção, vai a ser gente considerado. atende, tá? A gente atende, tá bom? Ahn, Acho que só para complementar, Vi, assim, então quando Claro. vocês estão falando assim, cenários, mas eu lanço via lançamento contábil ou a retenção do banco. Gente, pra gente aqui, a gente está pensando na questão das retenções, então assim, eu preciso ter o valor do imposto retido. Um lançamento contábil, no SAP, não tem essa informação. Então é isso que a gente precisa discutir. Se você não lança como um documento de marketing, como é que você lança o valor da retenção e como é que você está vinculando esse valor da retenção com o documento, né? Esse é um problema que teria que discutir. Vamos, sem problema, a gente tenta chegar num acordo comum, numa melhor solução, tá? A gente só seguiu pela linha do documento de marketing, porque hoje no SAP, o único local onde você consegue informar imposto retido é na nota fiscal de entrada, no documento de marketing, tá? Mas não que não podemos mudar ou pensar em outra forma. É só que a gente precisa ouvir de vocês, então, esse outro lado. Exatamente. E mesmo assim, é o banco que faz a retenção, né? Contabilmente você reconhece isso de alguma forma. Então, vamos conversar para a gente entender como você reconhece isso dentro do SAP hoje, tá? E a gente vai avaliar mesmo aqui o que a gente pode fazer, tá? Bom, pessoal, tem uma última pergunta aqui do Guilherme: retenções extemporâneas. Deixa eu ver se eu entendi, tá, Guilherme? Qualquer coisa você abre o áudio aí para a gente falar. Enquanto isso, pessoal que estiver aqui, por favor, responde a pesquisa para a gente, tá bom? Quem não respondeu ainda. Você está dizendo de notas fiscais que ficaram na gaveta? É isso? Que aparecem milagrosamente depois de um tempo? A nota com retenção de INSS? E o INSS ele é muito claro, tá? É sempre a data do documento. Então, você
pode lançar o documento com data de hoje, mas para o INSS, o que o sistema considera hoje é a data do documento, tá? Então, a gente precisa levar sempre na data do documento. Se lançou hoje uma nota fiscal de dezembro, você tem que retificar lá, abrir sua REINF de dezembro para gerar um evento dessa nota de dezembro, ok? Quando se fala de imposto de renda, a legislação fala que é data do crédito ou do pagamento, né, ao fornecedor. Então, imagina que você não tinha conhecimento dessa nota, né, e ela apareceu. Então, você tem algumas possibilidades aí. Ou reabrir seu período para lançar a nota no período correto, né, se isso efetivamente, se vocês entenderem que é o correto, tá? É que eu estou só colocando as situações que o que você pode fazer. Então, você abre o período, lança a nota no período correto, e aí o sistema vai considerar a data de lançamento. Ou se você lançar hoje, o sistema vai considerar lançamento, porque ele está considerando que o crédito, né, ao fornecedor foi hoje, tá? Você reconheceu que deve para aquele fornecedor na data do seu lançamento. É mais ou menos isso, tá bom? Se alguém tiver algum entendimento diferenciado, alguma legislação diferenciada, pode também entrar em contato que a gente discute, sem problemas, ok? Bom, eu acho que era isso, pessoal. Então, quem precisar falar com a gente aí, a gente está à disposição. Parceiros, por favor, verifiquem os cenários dos clientes, entrem em contato com a gente, vamos conversar, vamos tentar verificar esses casos aí para a gente atender todos os cenários possíveis aí para a REINF, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada e até a próxima. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até. Até mais. Tchau, tchau.